Olá, tudo bem? Eu me chamo Roberto Tadeu. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu pergunto, quem fala sobre a quem fala nos canais, né? Sobre a Bíblia hebraica, sobre o judaísmo, sobre Jesus, o Jesus dos Evangelhos, os Jesus históricos, né? Eu pergunto se de fato essas pessoas, a maioria é tudo ex-cristãos, ex-evangélicos, ex-católicos, se de fato aprenderam a ler a Bíblia direito, se de fato leram a Bíblia inteira, né? Se leram a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, se aprenderam quando eram cristãos, se aprenderam com seus líderes, com o pastor, com o padre, estudar a Bíblia, né? Se leram livros escritos por padres, por teólogos, porque é tanta bobagem, tanta asneira, né? Que a gente, com um simples livrinho, para e pensa, esse povo tá errado. Tipo isso aqui, os 10 Mandamentos, escrito por Carlos Mesters. Carlos Mester é um frei, se não me engano, jesuíta, doutor em teologia e biblista. Né? Ele escreve muitos livros sobre estudos bíblicos, né? A pergunta de quem fala que Jesus é criação romana, de que Jesus não seguia a lei de Moisés, a lei de Deus, a Bíblia hebraica, de que Jesus era contra o judaísmo, que Jesus brigava com os judeus, falava mal dos judeus, né? Será que dizem que Jesus não cumpriu a lei de Moisés? Me pergunto, será que esse pessoal de fato estudou a Bíblia? Então eu vou começar uma série de estudos sobre se Jesus era amigo ou inimigo da lei, da Bíblia hebraica, do judaísmo, né? Aqui é só uma introdução. Será que Jesus veio corrigir o povo judeu a seguir e obedecer a lei de Deus, a Bíblia hebraica, como ela é? Hein? Ou Jesus veio pregar contra porque ele é um personagem criado por Roma contra o judaísmo? Quem lê a Bíblia, o Novo Testamento, os Evangelhos, vai perceber que Jesus veio corrigir o povo judeu a seguir e obedecer à lei de Deus. Deixa eu ver se eu escrevi aqui um rascunho. Porque uma coisa dentro da Bíblia hebraica, do Pentateuco, né, que contém as leis, os mandamentos, uma coisa são as leis de Deus, né? O resto da Bíblia hebraica é leis e mandamentos escritos por Moisés, pelos rabinos, né? Então uma coisa é a lei de Deus, o resto do Pentateuco não é lei de Deus, né? Porque Jesus seguia fielmente a lei de Deus, Moisés, a Bíblia hebraica, o judaísmo, e ensina a todos a seguir e obedecer a lei de Moisés, a Bíblia hebraica, o judaísmo. Porque os judeus, a classe sacerdotal, não o povo, né? Que tinha a classe sacerdotal e o povo, né? No caso, os saduceus, doutores da lei, fariseus. Porque os judeus, classe sacerdotal, tipo fariseu, doutores da lei, da lei, ensinavam errado a lei, ensinavam errado o judaísmo. E não, nem eles obedeciam à lei, né? Afinal, quem foi criado por Roma? Jesus ou os fariseus, saduceus, doutores da lei? Ou isso não tem nada a ver com Roma, é questão de estudar, pois Jesus, os fariseus, doutores da lei, eram todos judeus. Dizem e afirma que Jesus é criação romana, que ele não seguia a lei de Deus, a lei de Moisés, a Bíblia hebraica, o judaísmo. Mas quem não seguia a lei de Deus
Bíblia hebraica e judaísmo eram os saduceus, fariseus, doutores da lei, doutores da lei. Esses não seguiam a lei, né? Jesus, e sim, é só pegar a parte onde Jesus fala da lei e olhar o Antigo Testamento. Pergunto, teriam os autores romanos também criado os fariseus e doutores da lei? Claro que não, né? É só uma questão que eu estou colocando, porque dizem que Jesus é criação romana. Por que os autores dos romanos criaram Jesus que seguia e obedecia às leis de Deus? E por que os autores romanos criaram personagens que não seguiam a lei, né? O judaísmo, a Bíblia hebraica? Teria Roma criado também Moisés e a Bíblia hebraica? Porque Moisés não seguia a lei de Deus. Ele criava mandamento contra a lei de Deus. Ninguém viu isso, né? É só estudar, né? Moisés também, ele criava leis contra a lei de Deus, né? Então, e os fariseus, doutores da lei, saduceus, não seguiam a lei. Eles ensinavam errado. A interpretação, eles faziam interpretação errada. Seguiam tradições de costume, né? Como o caso de lavar as mãos antes da refeição, e o tal do Corban, né? Seguiam costumes e tradições que não estavam na Bíblia hebraica, não estava a fonte do judaísmo. Moisés é o grande legislador da Bíblia hebraica, poderia criar leis que é contra a lei de Deus, como o divórcio, né? Está na Bíblia hebraica, mas essa lei do divórcio vai contra a lei de Deus. As leis de Deus, como eu disse, são somente 613. O resto da Bíblia hebraica, Pentateuco, eram leis criadas por Moisés ou rabinos. Os fariseus, doutores da lei, poderiam seguir tradições humanas, que não faziam parte da Bíblia hebraica, e poderiam ensinar tais tradições ao povo. Veio Jesus e, peraí, vocês ensinam e pregam tradições que não estão na lei de Deus, né, na lei de Moisés, mas se Jesus cria o batismo para perdoar os pecados, e ensina mandamento que não está na Bíblia hebraica, o cara é taxado de não judeu, de um personagem criado por Roma, para falar mal dos judeus, do judaísmo? Será que as pessoas precisam ler a Bíblia direito, estudar a Bíblia? Né? Jesus é taxado de anti-judaísmo, anti-judeu, fala mal dos judeus, porque ele supostamente, de quem leu errado, ele não seguia a lei de Moisés e ia contra a lei de Deus, contra a lei de Moisés. Mas Moisés ia contra a lei de Deus, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus também iam contra a lei de Deus, né? Seguiam tradições que não estavam na Bíblia hebraica, no judaísmo, ou seja, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, não seguiam o judaísmo à risca, fielmente. Jesus chega para eles e fala assim, vocês estão errados. Vocês têm que seguir a lei de Deus como ela está lá na Bíblia hebraica. Jesus falava isso. Mas o pessoal não estuda, né? Interpreta do jeito deles, não lê a Bíblia direito, né? É questão de... conforme vou fazer esse estudo, mostrar as passagens onde os fariseus e doutores da lei violavam as leis, né? Não seguiam. Jesus vai lá corrigir eles. A lei de Deus é isso, vocês estão errados, estão fazendo isso. Vocês estão seguindo tradição humana, como o caso de lavar as mãos antes da refeição, né? Que não estava no judaísmo, não faz parte do judaísmo do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Aí Jesus é taxado de criação romana. Mas será que Moisés também não é criação romana? Porque ele não seguia os mandamentos de Deus? E os fariseus, doutores da lei, eram criação também do Império Romano? Né? É só pegar as passagens que Jesus fala da lei e ir lá olhar o Antigo Testamento e ver a atitude dos fariseus e doutores da lei, que eles estão errados. Mas o pessoal não estuda, só porque o fariseu falou, o doutor da lei falou, é judaísmo. Os fariseus falavam que Jesus não seguia a tradição, né?
Aí chegam e falam que Jesus é anti-judaísmo, falar mal dos judeus. Essa é a introdução, aí eu vou fazer o estudo baseado no livro do Carlos Masters e na própria Bíblia, né? E nos evangelhos, né? Como o evangelho de Marcos, onde Jesus, no evangelho de Marcos, ensina os judeus a seguir a lei de Deus, a Bíblia hebraica, como ela é, né? Que no Evangelho de Marcos, os judeus não seguiam as leis. Fala da classe sacerdotal, né? Dos fariseus, doutores da lei. Jesus vai corrigir eles. Olha, a lei de Deus. Agora, o pessoal não estuda, não presta atenção. Foi um mau crente, um mau católico. Não lê a Bíblia direito e cria teorias que baseadas em achismo. Eu acho, minha opinião, eu acho. Agora você pega um doutor de teologia especialista em Bíblia, não é só pegar a Bíblia e ler direito, né?